Por que ele tá falando isso? Porque o MP, eu preciso mostrar isso pra vocês também, né? O Ministério Público do Rio de Janeiro, já mostrei isso aqui em algumas lives, e vou mostrar de novo, tá? O Ministério Público do Rio de Janeiro concluiu um laudo de movimentação financeira suspeita de Carlos Bolsonaro no esquema de rachadinha, né, o peculato, lá no gabinete dele com parentes da Ana Cristina Vale, a mãe do Jair Renan Bolsonaro e uma das primeiras e a segunda esposa do Jair Messias Bolsonaro. Material apurado e publicado pela Juliana Dalpiva. Tem outros materiais que eu já trouxe aqui, de outros jornalistas também, que traz a mesma informação, mas esse aqui que eu tô trazendo é da Juliana Dalpiva. Fica aqui o crédito, como eu tô falando, a gente tem de dar o crédito aqui, faz a apuração, tá? E o material aqui diz que é robusto a quantidade de provas que tem contra o Carlos Bolsonaro para ele ser preso pelo esquema de rachadinha que envolve ali funcionários fantasmas no gabinete dele. E qual que é o problema? Dos filhos de Jair Messias Bolsonaro que tem mandato político, que tem cargo político, o Carluxo é o único que não tem o tal foro privilegiado. Então ele pode ser preso já por uma decisão imediata de juiz de primeira instância, dependendo da robustez, da quantidade de crimes que ele cometeu e das provas que você vai ter ali, da materialidade de tudo que ele fez. Qual que é o ponto que eu quero trazer aqui? O Bolsonaro, ao dizer que ele que publicou, porque ele estava doidão, né? Palavras do Bolsonaro aqui, ó. Ele que estava doidão, ele que teria publicado, estava sob efeito de medicamento. Ele quer tirar a responsabilidade do filho, Carlos Bolsonaro. E aí muita gente vai falar, Carlito, a PF vai acreditar nisso, a PF acreditou nisso. Não acredita e não cola. E a PF tem como, inclusive, ter outras informações que comprometem o Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro. Por quê? Porque olha o que o Carlos Bolsonaro publicou aqui nas redes sociais dele. Tá aqui, ó, publicado no dia 16 de abril. Matéria da CNN Brasil, ó. Carlos Bolsonaro diz que não vai mais cuidar das redes do pai. Abre aspas. Não acredito mais no que me trouxe até aqui. Eu não vou ler todas as publicações que ele fez, que a gente já fez live aqui sobre isso. Eu já fiz vídeo no canal Historiador também falando sobre isso, pra gente não voltar no material dessa figura chucra e tosca que é o Carlos Bolsonaro. Mas olha o que ele publicou aqui, ó. Após mais de uma década à frente e ter criado as redes sociais de @Jair Bolsonaro, ou seja, ele admite que ele criou as redes sociais do pai. Quando ele fala as redes sociais, tá claro, são todas. Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, Twitter, Telegram, tudo, tá? E o que é que ele diz aí? Que ele tá à frente das redes há mais de uma década. Há cerca de uma década. Então ele se coloca na cena do crime, da publicação dos atos de apoio ou de alusão aos atos antidemocráticos, que ficaram lá por 2 horas aproximadamente, quando ele diz que ele cuidava das redes. O Bolsonaro tá tentando tirar ele da cena do crime. Como é que ele se compromete, Carlito? Como é que você consegue trazer aqui um ponto que compromete Carlos Bolsonaro? Além dessa declaração dele, que a gente tá vendo, e ele segue aqui pra gente finalizar a leitura do que ele publicou, informo que muito em breve chegará ao fim deste ciclo de vida voluntariado. Pessoas ruins se dizem as tais e ganham muito com o suor dos outros, que trabalham de verdade, e isso não é exceção aqui. Ele fala também que viveu sozinho por muito tempo, pior que um rato, né? Fazendo essas alusões aí. Só que tem um ponto que os bolsonaristas e o próprio Jair Messias Bolsonaro não estão levando em consideração. A Polícia Federal pode solicitar ao Facebook o IP e a localização de onde o material foi postado. Por quê? Porque precisa se saber se o material foi realmente postado do hospital, como eles estão falando, tá? Ficou internado por um período e sob o efeito de medicamento, que é o que a defesa dá a entender ali, que ele passou um período sob o efeito desse medicamento. Então, se esta tese que eles trazem faz algum tipo de sentido, né, o que vai acontecer? A Polícia Federal ouviu ele. Por que a polícia ouviu, Carlito, se você está dizendo que acha que a polícia não acredita nele? Porque todo mundo tem direito à presunção de inocência, direito ao contraditório e ampla defesa, incluindo o Jair Messias Bolsonaro. Então a polícia ouviu a versão dele, né? Ah, minha versão é essa, a versão é aquela. Gente, deem like, a gente já tem mais de 1.200 visualizações e só 300 likes. Deem like aí pra gente bater mais de 300 likes, tá? Bater mais de 500, na verdade, likes. Como é que a polícia vai fazer agora? A polícia vai solicitar, provavelmente, eles não vão tornar isso público, mas vão fazer isso, vão solicitar ao Facebook o endereço de IP de onde veio a postagem. E também solicitar, por exemplo, tá? É outra possibilidade.
a localização. Eles vão só pegar o endereço de IP do aparelho que publicou, pode ser um computador, um tablet, um celular, e a localização. A partir desse endereço de IP, eles podem saber se o celular publicado ou o dispositivo que fez a publicação estava no hospital ou não, se estava com o Jair Messias Bolsonaro ou não, e se era o telefone dele ou não. Carlito, mas e se der que era o telefone dele? O Carlos Bolsonaro pode ter usado, não pode? Pode. Inclusive, esta informação de que o Carlos Bolsonaro traz aqui, que ele ia abandonar as redes sociais do pai porque ele cuidava das redes sociais do pai, isso serve para incriminar o próprio Carlos Bolsonaro também, de certo modo. Porque lembrem vocês que ele foi para os Estados Unidos antes de Jair Messias Bolsonaro, no final do ano passado, e não ficou na mesma cidade inicialmente. Eu nem sei se ele chegou a encontrar o Jair Bolsonaro por muito tempo em Orlando, não sei como é que ficou a situação. O que eu sei é que ele não foi de cara para Orlando, ele foi para outro lugar. Vários portais deram a informação na época também. E a gente precisa lembrar disso aqui para que as pessoas entendam o que a gente está falando. E o Bolsonaro está tentando assumir para si essa culpa porque ele sabe que o Carlos está com o pé na cadeia. Por causa do esquema de rachadinha no gabinete dele lá, que era inicialmente controlado, né, em tese, segundo as informações que a gente sabe, pela Ana Cristina Vale, mãe do Jair Renan Bolsonaro, que supostamente teria feito ali toda a organização dos esquemas de rachadinha do gabinete do Flávio, do gabinete do Carlos, e que acabou ali organizando, e quem diz isso é um rapaz que trabalhou na casa dela, o Marcelo, né, que trabalhou na casa dela e disse que ela organizava todos esses esquemas aí das rachadinhas que a gente já sabe que aconteceu, e que a polícia também agora está confirmando através do Ministério Público e das denúncias, e muito em breve ele estará preso. Então esta é a grande preocupação de Jair Messias Bolsonaro, para que vocês saibam o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, tá? E para finalizar o nosso papo aqui, então a polícia sabe que o Carluxo estava lá, ou que em tese foi o Carluxo que publicou, ou que pelo menos o Carluxo estaria na linha, né, de pessoas a serem averiguadas pela polícia. Isso é um fato, tá? Ele tá na linha de pessoas averiguadas da polícia porque o próprio Carlos Bolsonaro se incrimina. E aí, para finalizar esse vídeo aqui,